Saudações a todos que nos assistem daí de casa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo da lição no canal Luz no Escuro. Estamos essa semana analisando a lição número 2, que diz o grandioso plano divino centrado em Cristo. Eu gostaria, antes de agradecer aos nossos queridos amigos que nos assistem daí de casa. Nós temos aqui o Cláudio Bila, não é, que nos assiste da Beira. Temos também o Shelton, que nos assiste da Machixe. E também da Machixe nós temos o Marnélio. E diretamente de Vilanculos temos o nosso querido amigo Armindo. Nosso muito obrigado pelas forças que nos têm endereçado, não é? Nós esperamos que Deus nos possa continuamente abençoar e nos guiar a termos mais vídeos como esse do estudo da lição e muitos outros aspectos importantes. Eu gostaria também de lembrar ao nosso querido amigo que acessa ao campo de comentários e escreva ali o seu nome e de onde é que nos assiste, de modo que tenhamos mais ou menos a ideia do nosso alcance, quem está a nos ver e de onde nos vê. Depois de nós termos analisado a lição passada, que nós vimos o panorama geral quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, nós vimos que nesta carta ele procura nos fazer perceber que nós devemos sempre seguir a Jesus, mesmo em tempos difíceis. E nós hoje, esta semana, estamos a analisar esta lição que nos faz perceber que Deus tem muitas bênçãos para nós, não é? Nós temos muitas bênçãos que vêm de Deus, que vêm de lá do alto, não é? Que a lição chama a atenção, diz mundo celestial. A lição diz regiões celestiais. Então existem muitas bênçãos que vêm de lá, que essas bênçãos, acima de tudo, vêm por meio da morte de Jesus Cristo. Vêm por meio do grande Filho amado Jesus Cristo, não é? E que nós vemos também que essas bênçãos incluem o fato de nós sermos eleitos por Deus, o fato de nós sermos chamados filhos de Deus, o fato de nós sermos adotados como filhos de Deus, não é? E nós, por causa da morte, por causa do salvamento que nós temos por meio de Jesus Cristo, nós podemos viver a alegria da salvação. Podemos viver esta grande alegria que Deus tanto almeja, que é redimir os seus filhos. Dando continuidade, é uma lição muito importante, é uma bênção poder estar aqui mais uma vez para poder partilhar lições importantes para as nossas vidas. Dando continuidade, nós temos como o nosso verso áureo, nosso pano de fundo, que se localiza no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esta lição, conforme ele já estava a dizer, é uma lição que nos transmite as bênçãos que nós recebemos nas regiões celestiais. Mas esse tema de regiões celestiais, assim que é, traz duas percepções. A primeira percepção está a se tratar de regiões celestiais como o campo de batalha do grande conflito, mas também tem a percepção de se entender que por meio de Cristo, que morreu na cruz para poder nos redimir, através dele nós temos acesso às bênçãos de Deus no céu. Então, porque quando o homem pecou, houve a separação entre o homem e o quê? E o seu Deus. Mas quando Cristo morre na cruz, garante a religação de nós com o nosso Pai, né? Os laços que nós perdemos, voltamos novamente a obter. Então, através disso, nós podemos desfrutar das bênçãos que Deus tem derramado no céu. É uma lição muito importante para os nossos dias, né? Muito bem. Olha, nós estamos a analisar, não é, esta lição que nos faz perceber que Deus nos concedeu ou nos prometeu uma grande herança, não é? Nos prometeu a vida eterna, não é? E que Ele ainda mais nos garante esta vida eterna por meio de Jesus Cristo. É como se fosse, nós estamos habituados a um cenário em que nós temos um agiota, ele quer te emprestar um valor, não é?
Enquanto ele quiser te emprestar um valor, você é necessário que entregue ou dê a ele, ao agiota ou à entidade que empresta o valor, é necessário que dê um bem de garantia. Então, este bem de garantia vai permitir que a dívida que você tem ao devedor seja mantida viva, não é? Exato. Então, nós estamos habituados a um cenário em que nós temos esta questão de dar um bem de garantia, de modo que a dívida esteja viva. Mas, por caso de Deus, Ele não nos deve nada. Não temos nenhuma, quer dizer, Deus não tem nenhuma dívida conosco, mas Ele ainda mais nos dá um bem de garantia. Quer dizer, Ele nos promete a vida eterna e, de modo que nós tenhamos a certeza desta vida eterna, deste pagamento que Ele nos promete, ele nos dá a garantia. Então é muito impactante quando nós pensamos no amor de Deus para com a sua humanidade. É muito importante. Ok, então dando continuidade nesta lição tão preciosa e infinita no sentido de transmitir as lições que nós vamos tentar nesses minutos poder transmitir isso, nós encontramos a redenção e a redenção cara, né, e perdão abundante. Podemos analisar no próprio livro de Efésios, né? Nesta semana estamos muito mais centralizados no capítulo 1 de Efésios, mas para o assunto de redenção cara e perdão abundante, vamos analisar o verso 7 e 8. Por favor, pode ler? Diz assim o versículo 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Exatamente isso. Conforme nós vimos nesses versos, fica bem claro que nós, de acordo com Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna através de Cristo Jesus. Nós encontramos que nós estávamos no mundo de escuridão e Cristo vem nos resgatar. Está a perceber? Então, aí nós encontramos que a redenção, né? Os nossos primeiros pais, eles desobedeceram aquilo que é a vontade de Deus. Consequentemente, nós perdemos essa ligação com Deus. E logo, nós estávamos na prisão de escravos de pecado. E Cristo se manifestou para que nós pudéssemos ter o quê? A redenção, para podermos ser comprados de novo para os pés de Cristo. Mas esse assunto, nos últimos tempos, tem levantado algumas questões polêmicas. É pelo fato de nós sermos redimidos por Cristo, e o texto mais abundante nós encontramos no livro de Efésios mesmo, diz que vocês são salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O que eu quero perceber, que o nosso amigo vai nos ajudar, será que essa salvação é de graça, como a palavra é, né? De graça no sentido de libertinagem de fazer qualquer coisa? Com certeza não é, não é? Olha, é interessante quando nós olhamos para as escrituras como elas abordam esta questão da salvação pela graça, não é? Olha, nós não merecemos graça nenhuma. Exato. É o primeiro aspecto. Nós não merecemos nem a pena. Deixem-me só vos fazer imaginar de onde é que nós viemos, a ponto de nós pensarmos nesta libertação que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. Que nós vimos, que nós sabemos, conhecemos o versículo, o livro de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para poder nos salvar, não é? E olha, nós estávamos numa situação em que nós devíamos morrer por causa do pecado. Que tipo de escravidão o pecado impõe ao ser humano? Imaginem só, voltemos ao tempo quando Adão e Eva foram criados. Eles foram dados a ordem de que deviam cuidar do jardim. E nós temos em Gênesis 2:27 que Deus deixa claro que de todas as frutas eles podiam comer. Mas então, a fruta da árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deviam tocar. Exato. E nós vimos mais a seguir que eles tocaram e se alimentaram daquela fruta. E aí entraram as consequências do pecado. Exato. Quais são as consequências do pecado? O pecado envolve sofrimento, envolve ainda mais a morte. Imaginem só a situação de um escravo
não é? Não há nada de especial que espera um escravo. Uhum. Senão sofrimento e, fim ao cabo, morte. Morte, Então, é exato. exatamente isso que nos esperava. Uhum. Mas então aí surge uma solução, Exato. que é Jesus Cristo que morre para nos libertar dessa escravidão. Uhum. Então, por isso que nós estamos a dizer que esta redenção é cara, porque custou a vida de um ser. Exato. Uma vez que nós pecamos, devemos morrer. Uhum. E atenção, a morte que se refere da consequência ou do salário, como salário do pecado, é a morte eterna. Uhum. Nós devemos desaparecer. Uhum. Mas ali aparece Jesus Cristo e nos salva. E ainda que nós morramos hoje, nós vivemos com uma esperança de uma vida eterna futuramente. Não é? Exato. Que Deus nos promete por meio de Cristo Jesus. Exato. Então, analisando essa lição é muito preciosa, porque quando nós vamos para o livro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 até 19, né? Traz um panorama mais abrangente para podermos entender esse assunto. Permita-me ler um pouco. Diz que, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste comprado da vossa maneira inútil de viver, recebida pela tradição dos vossos pais. Mas agora vamos prestar atenção, verso 19. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. Para você ter vida, é abundância, conforme Cristo nos promete, é através do sangue de Cristo. Sangue de Cristo. E que tipo de Cristo estamos a falar? Estamos a falar do sangue de um Deus que tinha todas as coisas no céu para fazer o que dizer, eu não me preocupo por esses. Mas a despeito disso, ele veio, morreu na cruz para que eu e você possamos ter a vida eterna. Então, é muito importante a manifestação maior do amor de um Deus pela raça caída. Exatamente. E nós, quando nós lemos o livro de Romanos 8:1, nós encontramos o apóstolo Paulo quando diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Exato. Graças a Deus, basta nós estarmos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Condenação essa que leva ao sofrimento, enfim, ao cabo, à morte. Exato. Nós temos mais ainda, não é? Quando nós lemos o livro de Efésios, exatamente no capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós aqui estamos a analisar um aspecto muito importante, não é? Um aspecto muito importante que nos faz perceber que Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, ele permitiu uma ligação entre a terra e os céus. Exato. E nós encontramos que, ao contrário disso, a separação do homem de Deus, que é o que nós tínhamos por meio do pecado, cria uma sucessão de separações. Uma vez separados de Deus, nós temos várias separações que nós encontramos. Não há como, enquanto eu não estiver ligado com Deus, Exato. eu ter uma ligação com meu irmão, Exato. ou com um ser humano igual a mim. E aí entra também a separação do ser humano com a criação, com o resto da criação, com a natureza em geral. Então entra uma série de separações. Imaginem só um mundo sem união. Nós sabemos que o ser humano é um ser dependente. Nós vivemos como seres interdependentes, não é? Exato. Imaginem só você viver numa situação em que não precisa de outra pessoa. É impossível. Mesmo para você nascer, você depende de alguém que possa te nascer, que possa te criar, que possa te fazer crescer. Mesmo para fazer qualquer coisa, você precisa de alguém. Exato. Nós somos seres dependentes, não é? Em geral. Então, Deus vem para resolver o problema do pecado que cria separação entre nós, entre a terra e os céus, entre nós e Deus. E essa separação cria uma série de separações. Então é um problema, é um caos muito grande
que o pecado cria, que criou. Exatamente isso. Então, aliando isso, nós encontramos que, apesar desse caos moral e espiritual, para o nosso caso, nós encontramos essa garantia por meio de Cristo Jesus. Ele desceu e veio se tornar um homem como nós, para que nós pudéssemos ter vida. Mas não apenas vida, mas vida em abundância. Isso tem um significado muito maior para nós como sendo cristãos. E indo mais a fundo nesta lição, e portanto que estamos a discutir sobre o grande plano, né, da salvação, estamos a dizer que esta salvação, quer dizer, Deus não foi pego de surpresa, né? Ele não foi pego de surpresa, entrou o pecado e aí tem que procurar o plano B. Como nós temos um plano A. Se não dá certo o plano A, nós recorremos ao plano B. Exatamente. Mas para o caso de Deus, não. Né? Ele já havia arquitetado este plano antes da fundação do mundo. Né? Quer dizer, havia arquitetado. Então, Cristo foi entregue antes da fundação do mundo, para que ele possa ser o quê? A solução para uma humanidade perdida. Então, temos vários textos que ilustram isso, e que fica bem claro que o amor que Cristo tem por nós é muito maior do que você pensa. Então, a minha pergunta é, o que você faz com isso? O que você faz? Ele deixou todas as coisas no céu, todos os privilégios, ser adorado por anjos, um lugar maravilhoso. Ele veio aqui na terra de quem? Nesta terra moribunda, né? Ele caminhou vários quilômetros, ele sofreu e o mais caricato disso é que ele morreu na cruz, né? A cruz era uma humilhação muito maior para aquele tempo. Exato. Ele morreu na cruz como sendo um criminoso, para que você possa ter a vida. Então, Um criminoso comparado a Barabás. A Barabás, Exato. né? Então, imagine isso. Mas ele foi até lá. E ele tinha tudo, mesmo na cruz, fazer o quê? Descer. Exato. Mas ele não desceu. Ele Não morreu para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, é muito importante para nós. É muito incrível quando nós pensamos o quão profunda é esta lição. Nós vemos ainda mais quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, mas a seguir aqui ainda na nota introdutória nós temos o versículo 11, 12 e 14, que diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. E 14 ainda diz que é a garantia da nossa herança, Exato. até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós vimos aqui um aspecto muito importante, que é o fato de que a morte de Jesus Cristo nos permitiu que nós tenhamos a herança. Exato. Qual é esta herança? Uma herança de uma vida eterna. Exato. Olha, de que forma? Quando nós pensamos na palavra herança, não é? Uhum. Nós imaginamos um pai, Exato. não é, que morre e deixa a sua herança para os seus filhos, os seus descendentes. Uhum. E no caso de Jesus Cristo, ele veio, Uhum. não é, despiu-se de Deus, Uhum. que ele veio viver como homem Exato. e obedeceu a Deus Uhum. e ainda morreu. Quer dizer, é como se ele tivesse entregado esta vida. Ele ganhou, uma vez que veio viver aqui na terra, ganhou uma vida, Uhum. porque ele obedeceu a Deus e ele podia ter a vida eterna, Exato. mas ele perdeu esta vida. Uhum. Ele decidiu nos dar como herança. Nós Uhum. temos esta vida de Deus, de Jesus Cristo, Uhum. como herança. Exato. Nós hoje podemos usufruir, desde que nós aceitemos ou nos entreguemos a Jesus, nós temos a chance de viver esta herança. Uhum. Existe também um outro aspecto, um outro lado de herança que nós vemos que a lição nos puxa, que eu gostaria que o meu amigo pudesse complementar mais ainda. Exato. Então, indo mais no assunto de herança, nós vimos, conforme ele disse, nós temos a herança da vida eterna. Exato. Isso já está garantido. E já olhando para as questões de Romanos capítulo 1, verso 8, que já mencionou que já não existe nenhuma condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas temos em contrapartida a outra herança,
que somos nós. Exato. Então, são duas coisas aqui por analisar. A herança, que é aquela que nós esperamos, mas nós somos a herança. Olhando para várias parábolas que Jesus contou, por exemplo, a parábola das 99 ovelhas, né, que vieram procurar, mas há uma ovelha que estava fora. Exato. Preferiu deixar as 99 no correio. Seguir aquela única. Seguir aquela única. Quer dizer, mesmo se fosse você sozinho no mundo, Cristo viria mesmo assim morrer por si. Exato. Então, Jesus não olha na maioria, mas olha de forma individual. Nós somos a herança de Cristo, né? Nós somos a herança de Deus. Então, por isso que morreu na cruz, não por causa, até um certo ponto, olhando para questões de maioria, mas olhando para cada um individualmente. E quando achou aquela ovelha, nós vimos que houve uma grande festa no céu por causa de quê? De um pecador que faz o quê? Que se arrepende. Do que das 99 ovelhas que não precisa de nenhum cuidado. Então, nós somos a herança. E se nós olharmos para o livro de Pedro também, ele diz que nós somos o sacerdócio real, a nação santa. Então, nós somos a herança de Deus. Exatamente. Exato. Nós temos mais ainda, continuando, no versículo 13 e 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, Exato. que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Exato. Existe um aspecto importante quando acontece, aliás, um aspecto importante que acontece com os crentes. Uma vez que nós ouvimos, não é, o Evangelho, e nós exato. cremos neste Evangelho, aí entra o selamento que acontece por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos sela. O que é selar? Nós entendemos selar como marcar território, Exato. não é? Selar é determinar que este aqui é meu. Então, além de determinar que este aqui é meu, existe outro aspecto que inclui proteção. Proteção, exato. Quando eu digo esta propriedade é minha, que é o que acontece quando nós nos convertemos, quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo, existe, de certa forma, uma proteção que acontece por meio do Espírito Santo. Exato, exato. É muito interessante porque esse aspecto de selamento para nós que estamos nessa era, é um pouco complicado falar disso, porque não tem um entendimento assim abalizado. Exato. Porque atualmente já não funciona esse assunto de selamento. Exato. Isso acontecia antigamente, né, naqueles impérios que existiam, e que um rei queria mandar uma carta. Então ele escrevia a carta, ele selava com seu anel. Então existem aspectos importantes. Dentro do selo existia o que? O nome. O nome de quê? Do próprio rei. E o código. Então estamos a dizer que nós, né, quando somos selados, existe um nome que é colocado em nós, que é o nome de quê? De Deus, que mostra esse assunto de marcação de propriedade. É por isso que já o livro de Pedro, que já mencionava, fala de que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, propriedade exclusiva de quem? De Deus. Então nós somos a propriedade. E é feito através de quem? Do Espírito Santo, que faz selamento em cada decisão que nós tomamos todos os dias. Quer dizer, existe aquele grande selamento que vai acontecer no final dos tempos, mas ao decorrer do tempo, o Espírito Santo faz esse processo de selamento dos filhos de Deus, daqueles que se entregam a Deus para que possam servir a Ele em espírito e em verdade. Exatamente. Agora, quem gostaria, não é, de fazer parte deste povo selado com o Espírito Santo como um instrumento que Deus nos dá como um dom, não é? Como algo gratuito, que demonstra que você faz parte de Deus. Exato. Quem, caro amigo, será você que está desse lado, que gostaria de fazer parte desta comunidade selada com o Espírito Santo? Eu, claro, gostaria de lá estar, não é? Exato. Nesta comunidade. Claramente todo mundo gostaria Exato. de lá estar e estar exatamente neste selamento. Mas o selamento não é apenas de boca para fora. Exato. Existe o assunto de Atos. É por causa desse assunto de Atos que no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4, especificamente, verso 5, traz um assunto meio polêmico que
Verso 5 diz: e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, de sermos filhos e adotivos por meio de Cristo Jesus. Existe um assunto muito importante que pode ser que você já escutou outras coisas, mas isso é um assunto muito importante, porque atualmente existe várias coisas que acontecem no mundo. Uma vez salvo, para sempre salvo. Exato. Então não existe esse assunto de uma vez salvo, para sempre salvo. E outros têm um posicionamento e diz que é necessário que, acima de tudo, possa apresentar as obras. E outras pessoas dizem, não, as obras não são importantes. Apenas Deus se preocupa com o meu coração. Então, esses assuntos que nós ouvimos não são verdadeiros à luz daquilo que a Escritura Sagrada nos apresenta. Primeiro, aqui o apóstolo Paulo apresenta o assunto de nós sermos salvos pela graça, mediante a fé. E se vamos para o livro de Tiago, nos apresenta que a fé sem obra é vã, não é isso? Então, como conciliar esse assunto? Tem dois aspectos que você precisa perceber. A primeira coisa é que nós não manifestamos as obras para sermos salvos. Quer dizer, as obras é o resultado da salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus, né? Então, não deve se preocupar. E outra coisa é que Deus é que opera em nós. Porque se você andar a se martelar em querer fazer boas obras, no final você não vai fazer nada. O resultado é o quê? É o fracasso. Então, há necessidade de uma entrega diária em Deus. E essas coisas, de uma forma paulatinamente, acontecem nas nossas vidas. Por quê? Porque sentimos a certeza da salvação em Cristo Jesus e Cristo opera em nós tanto o fazer assim como o efetuar nas nossas vidas. Então, a partir de hoje, a coisa que é mais importante, deve estudar a Bíblia Sagrada e se entregar a Deus. Ele que vai te ajudar para que possa dissipar, digamos assim, algumas coisas que nós fazemos que não agrada a Deus. E o mais importante é que aí vai sortir em nós um espírito de louvor, um espírito de gratidão. Por quê? Por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Muito obrigado a si, caro amigo, que deixou um pouco do seu tempo para nos assistir, para acompanhar esta reflexão que nós encontramos a partir das lições diárias que Deus tem nos concedido a cada dia. Lembrar apenas que deve nos seguir, não é? Faz parte, não é? Estará a nos ajudar de modo que o Evangelho possa alcançar mais pessoas ao nosso mundo em redor. Então, Exato. muito obrigado pela presença. Exato. Então, um recadinho muito importante. Existem algumas pessoas que já estão a nos seguir. Então, pedimos para que possa compartilhar para pelo menos 3 amigos, né? Exato. O desafio é esse. Compartilhe com apenas 3 amigos essas lições importantes e não se esqueça de se inscrever ao canal e ativar o sininho das notificações.